Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 9 de agosto. A 23 de julho de 2014, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa passou a contar com um novo Estado-membro. Fundada a 17 de julho de 1996 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, a CPLP expandiu-se com a entrada de Timor-Leste em 2002 e da Guiné Equatorial há 10 anos. Antiga colónia espanhola, o país da África Ocidental é formado por territórios descontínuos, um continental e 5 insulares. É numa dessas ilhas, a Ilha Bioko, que se encontra a capital Malabo. Em meados dos anos 1990, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana, depois da Nigéria e de Angola. O mais recente membro da CPLP é governado desde 1979 pelo presidente Teodoro Obiang, o líder não monárquico há mais tempo no poder em todo o mundo. Organizações de direitos humanos classificam-no como um dos ditadores mais brutais do continente africano. Para nos ajudar a fazer o balanço desta primeira década de pertença da Guiné Equatorial à CPLP, é a nossa convidada Ana Lúcia Sá, professora de Estudos Africanos no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e investigadora no Centro de Estudos Internacionais. O apoio técnico deste episódio é do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vinda, Ana Lúcia Sá. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição de O Mundo a Seus Pés. Obrigada pelo convite. No dia em que a Guiné Equatorial celebrou 10 anos como Estado-membro da CPLP, o secretário executivo da organização, o timorense Zacarias da Costa, destacou o passo dado pelo país de abolir a pena de morte em 2022, embora não totalmente, isto porque, e passo a citar, é preciso ainda fazer uma alteração à Constituição. Não foi, Ana Lúcia Sá, um passo dado demasiado tarde? Não deveria ter sido antes da adesão e não 8 anos depois, e ainda para mais tratando-se de um passo incompleto? Não estamos aqui a arrastar os pés? Sim, de facto, a pena de morte acaba por ser o símbolo de toda esta entrada da Guiné Equatorial na CPLP há 10 anos e era um dos elementos fundamentais do roteiro de adesão à CPLP. Estava presente em todos os documentos, era exigido à Guiné Equatorial que abolisse a pena de morte por causa de, precisamente para poder entrar num conjunto de países que não têm a pena capital, mas acabou por aboli-la bastantes anos depois da entrada na CPLP, apenas em 2022 e não na totalidade, porque ainda se prevê no Código de Justiça Militar a pena de morte, implicaria a alteração à Constituição. Portanto, foi uma questão não resolvida antes e continua por resolver depois. Exato, porque o secretário executivo de turno sublinha que o mais importante é que a abolição da pena de morte já tenha sido consagrada no Código Penal da Guiné Equatorial e que a CPLP está satisfeita com isto. Confrontado com relatos e acusações de organizações internacionais sobre violações de direitos humanos na Guiné Equatorial, Zacarias da Costa disse que não compete à CPLP pronunciar-se sobre isto. Ora, no entanto, no artigo 5º dos Estatutos da CPLP, lê-se no ponto 1, a linha E, entre outros princípios orientadores, que a CPLP é regida pelo primado da paz, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e da justiça social. E no ponto 2 desse mesmo artigo 5º, a CPLP estipulará ou estimulará a cooperação entre os seus membros com o objetivo de promover as práticas democráticas, a boa governação e o respeito pelos direitos humanos. Como é que o secretário executivo pode dizer que não compete à CPLP pronunciar-se sobre as violações de direitos humanos de um Estado-membro ao arrepio dos próprios estatutos? A entrada da Guiné Equatorial na CPLP em 2014 poderia ter servido para uma reflexão crítica até sobre os próprios estatutos da CPLP. Não serviu no momento e continua a não servir após 2014 e até agora. E as palavras do secretário Zacarias da Costa vão nesse sentido.
Cabe-nos questionar o que é a CPLP, para que é que serve a CPLP. E se não compete à CPLP pronunciar sobre isso, o que é que compete à CPLP? Claro, e então também pergunto, se não compete à CPLP o respeito pelos seus próprios estatutos, porque é que houve o estabelecimento de um roteiro de adesão da Guiné Equatorial à CPLP e porque é que a pena de morte e outras questões que estão sendo levantadas e que estão também nos estatutos, como a boa governação e as práticas democráticas, porque é que não se questionaram, não continuaram a questionar-se depois e não continua a haver uma articulação entre os vários Estados e não continua a haver uma posição clara da instituição relativamente ao cumprimento dos seus estatutos pelos países membros. No fundo, a minha questão é então para que é que, o que é a CPLP? Já vamos tentar aflorar um bocadinho a importância da CPLP depois destes anos todos de existência. A Ana Lúcia Sá já teve a oportunidade de classificar como interessante que esta década de pertença à CPLP se assinale numa altura em que a situação dos direitos humanos no país piorou bastante, especialmente na ilha de Annobon. O que é que se passa nessa ilha? A ilha de Annobon foi a par da pena de morte em 2014, a grande justificação para a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Os laços históricos entre a Guiné Equatorial e os restantes países da CPLP, incluindo Portugal, que foi um país colonizador dos restantes Estados-membros, foi uma justificação para uma adesão com base nestas questões simbólicas. Os laços históricos, em Annobon fala-se um crioulo de base lexical portuguesa, o Fadambo. Portanto, a ilha de Annobon foi usada como um símbolo cultural e justificação para a entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Esta ilha, desde julho, está a viver ainda mais uma situação de constrangimento das liberdades fundamentais da população, está a viver um momento de detonações no único monte que a ilha tem de detonações realizadas pela Somagec, que é uma empresa detida pela família Obiang, para exploração mineral, para construções, já uma justificação para a construção de infraestruturas, mas a população tem-se revoltado e tem protestado contra estas ações da Somagec, alegando que está a destruir a fauna, está a destruir a flora da ilha e está a colocar em risco as próprias condições de habitação e a vida da própria população de San António de Palé, que é a capital da ilha. O que é certo é que estes protestos e esta exigência de direitos fundamentais por parte dos cidadãos da ilha de Annobon foram recebidos pelo governo da Guiné Equatorial com muita repressão. Houve vários detidos, não só na ilha de Annobon, mas também annoboneses que estão fora da ilha de Annobon, tanto na parte continental do país como na ilha de Bioko. Outros atores que têm chamado a atenção para estes problemas e têm visitado os presos ou tentado visitar os presos, chamado a atenção para estas violações dos direitos humanos, como Joaquín Elo Ayeto, encontram-se também presos. Tem havido um aumento da repressão sobre estes cidadãos, fala-se que já houve mortes. Juan Tomás Ávila Laurel, que é também annobonês, tem chamado a atenção para estes problemas. E o que é certo é que esta população de Annobon, que sempre foi bastante esquecida por parte do regime, é a ilha mais longínqua do poder central, é uma ilha que durante a ditadura de Francisco Macias Nguema era o receptáculo de lixo tóxico europeu. Portanto, é uma ilha que vai sofrendo constrangimentos diversos e crimes ambientais diversos, como parece que é este que está agora a ser levado a cabo. E a onda de repressão não está a parar. E a Guiné Equatorial, e esta ilha da Guiné Equatorial, que serviu de símbolo para a entrada, símbolo cultural para a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, está completamente esquecida pela própria CPLP e não vejo que se esteja a fazer algo sobre isto por parte desta instituição. E num regime brutal como é o da Guiné Equatorial, de qualquer modo, esses protestos também sublimam um pouco a importância da sociedade civil que apesar da repressão, das ameaças, vai para as ruas manifestar-se contra um atentado ecológico que está em curso.
Sim, mais ou menos, porque estes protestos são um bocado inusitados. Não são, a Guiné Equatorial é dos países que tem menos protestos no continente africano, ao contrário de outros como a Nigéria, e nós temos assistido a uma nova onda de protestos na Nigéria. A Guiné Equatorial não tem um registro de protestos como outros países. Portanto, estes protestos são, no fundo, um último grito de atenção. Num país que não tem este histórico de mobilização da sociedade civil e que tem uma sociedade civil bastante coartada e bastante limitada. E como se vê, uma ação de protesto está a ter uma repressão brutal por parte do regime, com detenções arbitrárias, e estamos a falar de dezenas de pessoas que estão neste momento detidas em condições infra-humanas. Olhando para os novos Estados-membros da CPLP, a verdade é que nenhum deles, nem mesmo Portugal, terão a ficha limpa em termos de respeito por tudo o que está consagrado nos estatutos da CPLP. No entanto, há alguns Estados-membros em que há mais liberdades do que noutros, e, por exemplo, ainda tivemos o caso de uma outra Guiné, da Guiné-Bissau, com a dissolução do Parlamento em dezembro do ano passado, e tudo o que isso representa. O que eu pergunto é, o que é que a CPLP pode efetivamente fazer para lá de proclamações vazias de sentido e sem grande consequência, quando situações destas, como em dezembro e desde então, e até antes disso na Guiné-Bissau, e em situações como na Guiné Equatorial, de que temos vindo a falar? Há um desrespeito pelos estatutos, claro, não é? Em várias situações, e aquilo que o Hélder disse é um facto, não é? Nenhum país tem a ficha limpa, e não é que tenham de ter a ficha limpa, não é? Há violações diversas, de diverso âmbito em todos os países, e não é disso que se trata. Mas a partir do momento em que há um primado da paz, da boa governação, do respeito mínimo pelos direitos humanos, a CPLP poderia ser até uma instituição promotora de diálogo, ou uma instituição promotora de uma maior coordenação entre os vários países e de fomentar mais conhecimento sobre o que se passa nos diferentes países. E neste momento nós olhamos para a página da CPLP e vemos notícias sobre as Olimpíadas de Matemática, que são uma atividade interessante e claro, podem aproximar a CPLP da camada juvenil, mas acaba por ser bastante vazia em termos de efetiva promoção deste Estado de Direito e deste primado da paz em países onde isso não se verifica, como é o caso desta crise de direitos humanos na Guiné Equatorial, que se vive neste momento, e que é das mais graves deste consulado de Obiang, que já é bastante longo. Que é bastante longo, e o que se perspectiva é uma sucessão dinástica com a ascensão a presidente do atual vice-presidente de Obiang, que é o próprio filho. Sim, e eu creio que a subida de Teodoro Obiang Nguema Mangue, ou também conhecido como Teodorin, o filho primogênito de Obiang, está bastante relacionado com uma onda de mais repressão no país. Desde que ele é o único vice-presidente do país, depois das eleições de 2017, que ele é o responsável por superintender os portfólios da segurança e da defesa do país. E o que é certo é que tem havido mais repressão. E o que muitos ativistas da Guiné Equatorial referem é que Teodorin será pior do que o seu pai Teodoro Obiang, não é? Houve uma mudança entre Francisco Macias Nguema e Teodoro Obiang. Francisco Macias Nguema foi um dos líderes mais brutais que houve no continente africano. Era o tio do Teodoro Obiang. Sim, era tio de Teodoro Obiang. E foi um dos presidentes mais brutais do continente africano, e a sua repressão e chacinas são comparadas às de Idi Amin do Uganda. Teodoro Obiang representou uma mudança de paradigma, ou seja, não é um líder que exerça uma repressão brutal
de dizimar a sua população, de grande repressão sangrenta sobre a sua população, quando comparado com o seu tio, e o que alguns analistas e ativistas da Guiné Equatorial referem é que com Teodorino está a regressar ao paradigma de Francisco Macias em termos de brutalidade da repressão. Eu creio que não é, sim, eu creio que não é inocente Teodorino neste momento ser se calhar até o homem forte do regime. Obiang está já no seu ocaso, e não é de todo. Existe uma correlação, não é? Existe uma correlação entre Teodorino, vice-presidente, responsável pela segurança, e esta repressão sobre a população de Anubon e anuboneses fora da ilha. Falou do ocaso de Teodoro Obiang. Em que condições de saúde é que ele se encontra? Ainda capaz de presidir ao país? Para lá do papel, naturalmente. Sim, é interessante a pergunta, porque há muitos anos que se refere, que se está à espera, no fundo, que Teodoro Obiang Nguema acabe por perecer devido a um cancro na próstata, mas nunca mais acontece, não é? Acaba por ser também um aspecto interessante da própria construção da persona política de Obiang, e há uma expectativa quanto ao seu desaparecimento por estas vias naturais. Quando houve a alteração da Constituição em 2012, estabeleceu-se o limite de 2 mandatos de 7 anos para o Presidente da República, e Teodoro Obiang Nguema, se nada lhe acontecer antes, deveria sair por via constitucional em 2029, quando fossem calendarizadas eleições. Há quem defenda que Teodoro Obiang Nguema nunca sairá pelos seus próprios pés e é um ditador que morrerá no exercício do poder. Uhum. Sim. Portanto, há uma expectativa sobre a forma de sair de Obiang, ou morte natural, ou por causas naturais, não é? Ou por via constitucional, que é complicado para um líder como Teodoro Obiang Nguema sair por uma via constitucional, e pelo respeito à lei será complicado. Há muita pressão também familiar para Teodorino assumir a liderança do país e haver aquilo que o Hélder disse, de uma sucessão constitucional, de uma sucessão hereditária não monárquica no país. Mas o que é certo é que Teodorino tem anticorpos também dentro do próprio círculo íntimo do ditador e da sua própria família. O que é certo é que nestes regimes ditatoriais altamente personalistas, como é o caso da Guiné Equatorial, e usando uma metáfora que vem do futebol, prognósticos só no fim do jogo. É muito complexo adivinhar cenários, ainda que tudo faça crer que haverá sim uma sucessão dinástica. Teodorino subirá, e uma das formas que ele terá para sair do poder será por via de um golpe. Portanto, não vejo outra forma disso acontecer. Voltando aqui à questão da Guiné Equatorial, na CPLP há a língua portuguesa, que se tornou oficial por razões que são facilmente entendíveis, mas ainda parece haver muito por fazer. Fala-se da inclusão do português como uma opção curricular, não apenas em estudos superiores. Fala-se da emissão de programação em língua portuguesa na televisão pública do país. Qual é o ponto de situação em relação a isto? Segundo o embaixador da Guiné Equatorial em Portugal, está a ser implementado um plano de ensino de língua portuguesa nas escolas da Guiné Equatorial. E é este o estado em que estamos, ou seja, de 2014 até 2024, em 10 anos, estamos num processo de implementação de um programa de ensino. A língua oficial ser uma das línguas da televisão será para quem, não é? Ou seja, poder haver serviços noticiosos numa língua que não é falada na Guiné Equatorial será uma estratégia semelhante àquela que existe para a língua portuguesa na página do governo da Guiné Equatorial, que é bastante recente. Antes havia a possibilidade de escolhermos a língua da página e havia várias, não é? Havia o espanhol, havia o francês, o inglês e também o português, mas a página em português não existia e agora ainda continua a ser bastante diminuta. Portanto, a questão da língua portuguesa, claro,
é uma língua oficial da Guiné Equatorial por decreto presidencial, ou seja, não deriva de uma experiência histórica ou não deriva de questões sociais de falantes do português. Deriva destes laços históricos até ao século XVIII, deriva de haver o fadambô como um crioulo de base lexical portuguesa falado numa porção do território da Guiné Equatorial, mas não é uma língua socialmente usada e, sendo por decreto presidencial, serviu para, no fundo, acelerar, era um dos mecanismos para acelerar a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, mas sem qualquer base empírica que nós possamos observar. Claro, eu não resisto a partilhar consigo, se por acaso não acompanhou. Entre 15 e 16 de julho, portanto no mês passado, decorreu o Euro-African Forum 2024 em Carcavelos e terminou este fórum, julgo que na sua 7ª edição, com uma conversa entre os presidentes de Portugal e das Ilhas Maurícias. E havia uma moderadora e, portanto, o presidente português foi questionado pela moderadora se as Ilhas Maurícias deveriam aderir à CPLP e Marcelo Rebelo de Sousa não hesitou na resposta, dizendo sim, absolutamente. Ora, as Maurícias estão entre os mais de 30 observadores associados da CPLP, pelo que passar a membro de pleno direito seguiria trâmites semelhantes aos da muito contestada adesão da Guiné Equatorial. E o interessante foi a resposta do presidente das Maurícias, que evitou dar uma resposta direta e preferiu sublinhar a importância de, e cito, encorajar os estudantes mauricianos a aprender português com o apoio da CPLP. Neste balanço e contas da última década, quem é que ganhou mais com a adesão, a CPLP ou a Guiné Equatorial? Olha, muito interessante a posição do presidente das Maurícias, de facto bastante cautelosa e bastante sensata, não é? Bastante sensata quando se fala de uma instituição internacional e da forma como uma instituição internacional pode funcionar não por vontades ou desejos do momento, mas com algo estruturado. E a posição do presidente das Maurícias, e relacionando com a sua questão sobre a Guiné Equatorial na CPLP, acaba por ser ou pode ser um espelho da forma como a CPLP pode funcionar e de facto pode promover mais entre os seus Estados-membros e entre os Estados observadores também. E os estudantes da CPLP, e haver uma circulação de estudantes no universo CPLP, é uma das medidas que poderá fortalecer a própria instituição. E não vou tocar aqui a questão dos vistos CPLP, porque sabemos o fracasso que é e que isso representou e que pode representar, mas se a CPLP funcionasse, e se funcionasse a este nível, seria uma instituição mais próxima e seria uma instituição que de facto nós podemos observar como um exemplo na forma como poderia haver uma circulação entre estudantes dos países da CPLP, sem as dificuldades de vistos que nós sabemos que existem e pelas quais passam os estudantes que vêm principalmente de países africanos de língua oficial portuguesa para estudarem no espaço português, potencialmente no Brasil também. Agora, em termos de ganhos, quem ganhou mais? A CPLP não substituiu nunca as relações bilaterais que já existiam antes da própria entrada da CPLP e a vontade de fazer negócios antes da entrada da Guiné Equatorial na CPLP entre os vários países que compõem esta instituição. Portanto, a CPLP não veio facilitar aquilo que já existia antes. Eu lembro-me também quando a entrada da CPLP estava a começar a ser construída uma nova capital no país, que chamava-se Oyala inicialmente e depois foi renomeada Ciudad de La Paz. E foi projetada por um arquiteto, por um escritório de arquitetos em Portugal. Havia várias empresas portuguesas da construção civil a construir esta cidade, e é uma cidade que, estando já com vários edifícios construídos, é uma cidade fantasma no meio do país da Guiné Equatorial. Portanto,
quem ganhou aqui também, não é? Foi a Guiné Equatorial com uma cidade fantasma, foram estas empresas, não se sabe o que é que se passou, o que é que se vai passar, se vai ser uma cidade ou edifícios tomados pela abundante selva e pela exuberante selva da Guiné Equatorial. Portanto, não sei, essa é uma resposta, é uma pergunta creio que sem uma resposta, porque a Guiné Equatorial, a CPLP não creio que tenha beneficiado com a entrada da Guiné Equatorial. Agora, bilateralmente e setorialmente, acredito que tenha havido vários benefícios. Portanto, insistiu-se nessas relações bilaterais que são comuns no panorama internacional, e não houve uma concertação dos 9, desde 2014, dos 9 Estados-membros da CPLP, e num concerto, numa coisa mais integrada, que envolva os 9 em conjunto, ou eventualmente alguns deles para lá de uma relação só de um para um. Há eventualmente aqui um dano reputacional associado à adesão da Guiné Equatorial à CPLP, e por isso eu pergunto, para finalizar, se não estará a CPLP a jogar aqui um pouco a sua irrelevância, até tendo em conta as flagrantes diferenças que existem face a outras organizações do género, como a Commonwealth ou a Francofonia. E então, para esta questão, eu gostaria de voltar à questão inicial do Hélder, que falou sobre os estatutos da CPLP e sobre a posição de que a CPLP não deve abordar ou não deve fomentar discussão entre os Estados-membros sobre partes fundamentais dos estatutos e até valores da CPLP quando da sua criação, que tem a ver com o primado da paz, da justiça, dos direitos humanos, da boa governação, do Estado de Direito. Eu creio que a CPLP, sendo uma instituição construída com base nos laços coloniais que uniram os diferentes países, porque nasceu deste legado colonial e desta história colonial, a CPLP pode muito bem ser uma instituição completamente irrelevante por inoperância da própria CPLP e pela forma como a CPLP existe de 2 em 2 anos nas cimeiras de chefe de Estado e de Governo, e quando há alternância na presidência, e os cidadãos da CPLP apenas ouvem falar na CPLP nesse momento. E em termos de danos reputacionais, eu creio que o maior dano reputacional que a CPLP tem neste momento é de facto não ser uma instituição próxima do maior bem que tem a instituição, que são as pessoas, e é uma instituição que pode ser irrelevante se de facto, como estamos a prever, não consiga garantir até uma livre circulação entre os habitantes, as pessoas que compõem a CPLP, e eu voltaria a insistir na questão dos vistos ou na mobilidade por motivos de estudo. Os diferentes países da CPLP têm diferentes sistemas de ensino e têm diferentes tipos de institucionalização do ensino, principalmente o ensino superior, a nível de licenciatura em estudos pós-graduados. Portugal e o Brasil são os países que têm mais lastro histórico e universidades bem implementadas também no sistema internacional, e que podem, de facto, continuar a ser construtoras de saberes e de diálogo entre universidades destes 2 países e universidades de países africanos e de Timor-Leste também. E a forma como os estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa chegam a Portugal, ou não chegam a Portugal, ou chegam a Portugal de uma forma demasiado tardia, por motivos de visto e por motivos de dificuldades de obtenção de visto de estudo, mesmo que cumpram todas as condições. Eu acho que este é o maior dano reputacional da CPLP, é não promover um espaço concertado de diálogo não só entre as chefias de Estado e de Governo, que é importante, e entre outras instituições, mas também entre os cidadãos comuns, entre organizações da sociedade civil que existem muito além e muito para além da CPLP e do seu potencial. Muito bem, sobra-nos a pergunta que fazemos sempre no final do Mundo a Seus Pés aos nossos convidados. Ana Lúcia Sá, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou de outra ordem, para onde iria e porquê? Eu acho que este é o maior dano reputacional da CPLP, é não promover um espaço concertado de diálogo com
Iria para a Guiné-Bissau. E iria porque é o ano em que se celebra os 100 anos de Amílcar Cabral, não é? Nascido em Bafatá, na Guiné-Bissau. Iria porque poderia ter a possibilidade de respirar este legado de Amílcar Cabral, de poder ver Amílcar Cabral na população da Guiné-Bissau, nos seus sonhos, na sua esperança, na forma como se constroem, e poderia ver também Amílcar Cabral pelo olhar de Flora Gomes, que é sempre um privilégio, é um gigante da CPLP, não é? Flora Gomes é um gigante da CPLP, e ir à Guiné-Bissau traz-me essa possibilidade. Portanto, ver no país o centenário de Amílcar Cabral, testemunhá-lo, uma vez que o presidente Umaro Sissoko Embalo não está muito interessado em assinalar essa muito redonda efeméride. Obrigado, Ana Lúcia Sá, professora de Estudos Africanos no ISCTE, Instituto de Universidade de Lisboa, e investigadora no Centro de Estudos Internacionais. Obrigado também ao João Luís Amorim pelo apoio técnico, e obrigado a si, que nos escuta todas as semanas. Uma última nota para os ouvintes do Mundo a Seus Pés. Nos próximos dias vamos publicar neste mesmo espaço o podcast especial do Expresso, Liberdade em Hong Kong, sobre política, ativismo e luta pela mudança. Em 5 episódios contamos a história desta região e dos medos e atritos que a luta pela democracia gerou nos últimos anos. Da autoria da jornalista Salomé Fernandes, foi originalmente publicado no fim de fevereiro de 2024, deste ano, portanto, e conta com a música e sonoplastia do João Luís Amorim. Vale a pena escutá-lo. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.